Oi, gente! De novo, aqui é a Ami. Então, já faz um tempinho que eu não apareço aqui, acho que tem umas 2 semanas, mais ou menos, mas é porque eu tava sem editor de vídeo, tá bom? E aí eu resolvi aparecer aqui hoje pra falar um pouco sobre livros, que é a minha segunda paixão. Não vou dizer qual é a primeira ainda, mas livros é a minha segunda paixão. Eu adoro ler, leio muito. Também eu escrevo muito, inclusive foi por causa dos livros que eu comecei a me apaixonar pela literatura. Comecei a escrever livros e tal. Eu ainda não tenho nenhum publicado, mas é a minha meta, uma das minhas metas. Então, assim, eu resolvi hoje mostrar um pouco do que eu tenho aqui em casa, né? São poucos livros, mas porque o meu apartamento é pequeno, só tem uma prateleira e não caberiam todos que eu gostaria de ter, né? Assim, vocês vão saber qual é o tipo de literatura que eu gosto. E assim como vocês, eu sou humana, também tem livros que eu não gosto de ler. Por exemplo, no meu colégio, a aula de português, a professora sempre manda uns livros muito chatos, realmente, pra gente ler. Ou muito grandes, ou com uma história que eu não me cativa, entendeu? A história tem que chamar a minha atenção pra mim conseguir ler até o final. Eu acho que todo mundo é assim, né? Então tá, vamos lá então. Aqui eu tenho Amanhecer, que é o último volume da saga Crepúsculo, que por sinal os livros são maravilhosos. Amanhecer, então, o filme foi muito bom, foi um dos melhores. Mas, assim, o filme deles, em geral, eu não gostei muito. Por exemplo, aqui eu tenho o Eclipse, né, que é o terceiro, que vem antes de Amanhecer. E, assim, Eclipse, a história é maravilhosa, se eu não me engano, é o melhor livro deles. E o filme, todos os 5 filmes que teve, foram muito fiéis ao livro, à história. Eu, inclusive, achei que a escolha dos personagens foi boa, mas, assim, eu não gostei do modo como foi construído, entendeu? Acho que não ficou legal. Aqui eu tenho Confie em Mim, do Harlan Coben, que é um escritor maravilhoso. Esse livro, inclusive, também virou filme, né? É um filme francês. E é o primeiro livro que eu li dele, do Harlan, porque eu vi na lojas americanas e a capa me chamou muita atenção. Ó, Confie em Mim. Vocês podem ver, é uma casa, uma árvore. Até onde você iria por amor à sua família? E apesar de eu não gostar de histórias, assim, não ser muito fã de histórias reais, eu curto muito ficção, é um bom livro, eu indico. Aqui eu tenho o Querido John, do Nicholas Sparks, que inclusive é um escritor fantástico, para mim é um dos melhores escritores da nova geração. É o único livro que eu tenho dele, mas eu já li muitos livros dele, inclusive, se tornaram filme. A maioria, eu acho. Assim, alguns vocês devem conhecer. O Milagre, Noites de Tormenta, Querido John, A Última Música e outros. Esse Querido John eu não gostei muito. Não assisti o filme ainda, não tive a oportunidade de assistir. Mas pelo que eu já vi, os personagens, é a capa. Os personagens não são uma escolha muito sábia. Aqui do lado eu tenho Para Sempre e Lua Azul, da série Os Imortais. Para Sempre é o primeiro, Lua Azul o segundo. E é uma história muito legal, né? A Alison Noel, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, criou uma história muito interessante em cima dos imortais. Porque a gente está muito acostumado a ver histórias de imortais, sempre vampiro, fantasma e etc. Muito legal esses, eu indico. Infelizmente não tenho todos os volumes, porque, como eu disse, não tem espaço e também não é sempre que eu tenho dinheiro para comprar. Aqui eu tenho Sussurro, da Becca Fitzpatrick. E esse livro
foi uma surpresa pra mim, porque quando eu vi a capa, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Quando eu vi essa capa, a minha colega, inclusive, tinha levado pro colégio pra ler, eu pensei, caramba, deve ser um livro bem de suspense. Gente, é uma comédia, nossa senhora, gente. Leiam, porque fala a história de um anjo caído. Muitos livros, né, falam sobre anjos caídos. E a narração dele é muito engraçada, a narração dela é muito engraçada. Ó, do lado, falando logo de anjos caídos, tem Fallen. Esse livro fez muito sucesso, eu não entendi porquê. A história sobre uma garota também que se apaixona por um anjo caído, tem toda uma história com ele no passado. E assim, não foi um livro que me chamou muita atenção, não. Tem outros dele também. É uma continuação, é uma série. Mas eu não sei porquê, eu não gostei muito dele, assim. Não me chamou muita atenção, não me prendeu muita atenção. Né? Mas, se vocês estão afim de um livro sobrenatural, pode ser esse também, tem outros, mas esse também é legal. Tá tudo caindo aqui. Ó, aqui eu tenho Sereia. Eu só comprei esse livro por causa da capa. Esse foi justamente por causa da capa. Olha os olhos dela. Muito linda a capa, eu dei a louca dentro da livraria. Eu quero, pai. Vai ser uma criança. É uma história legal, assim, mistura ficção com realidade. Eu indico, sim. Aqui, Gossip Girl, primeiro volume só, que eu comprei só pra experimentar, que eu assisti a série, mas não é o tipo de literatura que eu gosto, entendeu? Fala sobre fofoca, romance, não é o tipo de literatura que eu gosto. A série também não me agradou muito, tanto é que eu não consegui assistir até o fim. Já vai ter uma 6ª temporada, não comecei nem a 2ª ainda, porque não me chamou a atenção, não me prendeu a atenção. Essa Blair é muito malvada. Aqui, Feios e Perfeitos. Feios é o primeiro, Perfeitos é o segundo, tá fora de ordem aqui. Mas é uma história de um futuro, do nosso futuro, nosso mundo no futuro, onde teriam apenas pessoas bonitas. Né, onde os adolescentes chegam aos 16 anos e são todos obrigados a passar por uma cirurgia em que deixa eles perfeitos. A pele perfeita, cabelo, rosto, tudo. Essa capa aqui do Perfeitos é muito linda. Eu me apaixonei por essa capa. Achei maravilhosa. Né? E aqui eu tenho Anjos das Trevas, o início, que foi escrita por essa garota, Fernanda Vernon, que é uma autora brasileira, paranaense, se não me engano, de 17 anos. 17 anos ela lançou o primeiro livro. Eu fui na maior esperança para comprar, pensando, se ela conseguir, eu também consigo. Realmente, mas o livro não é bom. Não é bom. Quando a literatura é boa, eu falo. Por exemplo, eu acho que ela tem um grande futuro como escritora. Pode ser uma Stephenie Meyer na vida. Falar em Stephenie Meyer, eu esqueci de falar dos autores. A Stephenie Meyer, que escreveu Crepúsculo, a saga maravilhosa. O Scott Osterfeld é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E aqui, o último, é A Menina do Fim da Rua. Que eu conheci por causa de uma livraria. A livraria que tem aqui da minha cidade. Eu fui lá atrás do livro, né? Eu tô aqui tentando achar a coisa, o comprovante, mas a bolsa não quer colaborar, então deixa pra lá. Bom, é isso então por hoje, tá, gente? Foram os meus livros. Eu incentivo muito todo mundo a ler, porque ler faz você falar melhor, escrever melhor e etc. Só traz benefícios, tá? Então, assim, leiam, porque eu sempre no mundo mágico. Beijo.